Quando pensamos na aparência de um anjo, pode vir na cabeça a aparência mais popular, que são seres bonitos, tranquilos, com asas e que espalham tranquilidade por onde passam. Essa percepção provavelmente pode ter vindo de filmes e séries que você já assistiu, mas de acordo com a própria Bíblia, os anjos são muito diferentes disso, e alguns possuem formatos que seria até difícil da gente compreender. Então, é sobre isso o assunto do vídeo de hoje, a verdadeira aparência de um anjo segundo a Bíblia. O nome anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro. Então, eles são basicamente um meio de comunicação de Deus com os próprios seres humanos, sendo eles seres espirituais que servem a Deus de um modo geral, atuando para ajudar, orientar e proteger as pessoas. E um dos anjos mais conhecidos que temos atualmente é o Miguel, que é citado em Daniel como grande príncipe, e é citado também em Apocalipse como o anjo que comandou as tropas celestiais na expulsão de Satanás e seus anjos rebeldes do paraíso. E por isso, ele é ilustrado sempre como um homem com armadura e espada, o que acaba não sendo estranho, já que na própria Bíblia, em Gênesis, é afirmado que anjos já apareceram várias vezes na história como homens. E a explicação para isso pode ser que se eles aparecessem em sua forma real, talvez assustaria a maioria das pessoas. Então, um artista chamado Jonas Pfeffer criou 3 ilustrações de 3 anjos diferentes. O primeiro são os serafins, o segundo, os ofaíns, e os terceiros, os querubins. Você deve estar se questionando de onde ele tirou essas informações da aparência desses anjos, já que eles possuem uma aparência muito diferente do que imaginamos. Mas as informações sobre a aparência desses anjos foram tirados da própria Bíblia. E para você entender isso melhor, você precisa entender primeiro sobre as 3 hierarquias dos anjos. O primeiro são os anjos que vivem mais perto da gente, assim podendo ter maior interação em nossas vidas e no nosso dia a dia. E acima deles, no segundo grupo, são os anjos considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. E no topo da hierarquia, finalmente, são os anjos mais próximos de Deus, que são finalmente os serafins, querubins e ofaíns, que são os anjos que inspiraram essa criação de Jonas. Então, vamos lá na descrição da Bíblia para entender melhor a aparência desses anjos e ver se o Jonas acertou nessa ilustração. Começando com os serafins. Sua primeira aparição na Bíblia foi em Isaías. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E nessa descrição parece ser um anjo tecnicamente normal do nosso padrão de pensamento popular, só que com 6 asas ao invés de apenas 2. Em Apocalipse temos mais detalhes e é aí que a aparência do anjo começa a ficar bem mais diferente. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite. Então, agora o anjo já fica com uma aparência bem mais diferente, e de acordo com essa descrição, foi o que Jonas seguiu e chegou nessa ilustração que ele fez dos serafins. O que vocês acharam? E abaixo dos serafins temos os querubins, que são responsáveis por proteger os portões do Jardim do Éden, e também eles podem ser considerados os que possuem a aparência mais diferente. Em Ezequiel temos algumas informações. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Nessa descrição, já percebemos que eles possuem uma aparência muito incomum, difícil de se explicar, mas continuando. Na aparência, tinha forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Já nessas descrições, mostram que eram mais de um anjo junto e possuíam 4 rostos diferentes cada um. E se você acha que eles são estranhos, espere para ver a próxima descrição. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão do lado direito, rosto de boi do lado esquerdo e rosto de águia. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha suas asas que se encostavam na do outro ser vivente, de um lado e do outro. Suas asas cobriam seus corpos.
Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Então, é essa aparência que o Jonas acabou entendendo com essas descrições da própria Bíblia. O que vocês acharam? E em terceiro estão os Zofaíns, e a obrigação deles é designar função para outros anjos, e assim manter o equilíbrio entre as classes e hierarquias divinas. E em Ezequiel contam sobre eles. E vi os seres viventes, e em que havia uma roda sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. As 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Elas andavam pelos seus 4 lados, e os seus aros eram tão altos que faziam medo. E essas 4 tinham as suas combotas cheias de olhos ao seu redor. E com essas descrições da Bíblia, Jonas então criou os Zofaíns, com essa aparência aí. O que vocês acharam também, galera? Qual o anjo com a aparência mais diferente dos 3? Serafins, querubins e Zofaíns? Aí fica a dúvida.